Olá, meus amores, e aí? Voltamos para mais uma aulinha. E essa nossa aula vai ser de português, isso mesmo, português. A gente vai fazer uma revisão rapidinha de tudo aquilo que a gente já aprendeu e de tudo aquilo que a gente vem revisando desde a semana passada. Então vai ser um momento um tanto que rápido, mas que vocês vão conseguir compreender o conteúdo. Então, o que é que nós vamos falar e por que eu estou trazendo essa revisão um pouco mais complexa? Para que vocês possam, assim, responder a nossa atividade da página 96, que eu vou estar explicando logo após a explicação dessa revisão, certo? Então, nós vamos falar sobre ordem alfabética e divisão silábica nesse primeiro momento. E o que é uma ordem alfabética? Para que serve a ordem alfabética? Ordem já fala. É para a gente ordenar, organizar. A gente pode usar essa ordem alfabética onde? A gente pode usar essa ordem alfabética para organizar um dicionário. A gente pode usar essa ordem alfabética para organizar nossos contatos do WhatsApp. Não sei se vocês já perceberam, mas no WhatsApp, quando a gente vai procurar o contato de uma pessoa para que a gente possa trocar mensagens, a gente faz o quê? A gente vai lá, procura. Primeiro a gente encontra as pessoas que começam com que letra? Com a letra A. Em seguida, B, C, D. E assim vai seguindo a ordem que o nosso alfabeto tem. O nosso alfabeto, ele começa por que letra? A, B, C, D. Como é que o nosso alfabeto é composto? Por vogais e consoantes. Dentro dessas consoantes, nós temos três letras, que são as três letras estrangeiras. K, W e Y, certo? E então, como eu já disse, a ordem alfabética ela vem para nos ajudar a organizar. Já imaginou se não existisse a ordem alfabética e nós precisássemos encontrar uma palavra no dicionário, aquele livro que é bem grosso e tem várias palavras lá, vários verbetes lá, então dificultaria bastante, porque nós não iríamos saber a posição e a localidade que cada palavra se encontraria. Isso iria acabar tomando um maior tempo da gente nessa procura e muitas das vezes aconteceria de que nós nem encontrássemos essa palavra no meio de tantas palavras, certo? O nosso alfabeto, a gente pode escrever ele tanto com letras minúsculas como com letras maiúsculas. Aqui nós temos as letras maiúsculas em bastão e aqui nós temos as nossas letras minúsculas cursivas. Quando é que a gente usa uma letra maiúscula? Início de frase, nome de pessoas, endereços, nome de cidades, nome de países, não é mesmo? E as letras minúsculas? As letras minúsculas, elas vão entrar no meio das palavras, no meio de uma frase, certo? Aqui eu trouxe 4 palavrinhas. Casa, rua, floresta e Alice. Nós vamos ver agora como é que fica essa organização em ordem alfabética das palavras, certo? Primeiro eu começo sempre com quem? Com a letra A. Alice. Temos palavras com a letra B? Não, então vai ser quem? Casa. Nós temos palavras com a letra D? Também não, então vai ser quem? D, E não tem, vai ser F. Floresta. Depois do F a gente tem G, H, I, J, K, L, L, M. Não, nós não temos. Qual é a minha última palavra? A minha última palavra é rua. Aqui eu tenho umas palavras organizadas em ordem alfabética, certo? Agora a gente vai passar pela divisão silábica. O que é divisão silábica? A gente dividir essa palavra em sílabas. E o que é sílaba? Sílaba é a minha unidade sonora. Quando eu falo eu estou falando uma unidade sonora. Quando eu falo vi, outra unidade sonora. Isão, outra unidade sonora. Então a gente divide as palavras por unidades sonoras, certo? Um exemplo. A gente pode também contar quantas sílabas cada palavra tem pela forma que a gente abre a boca. Ó. Divisão. A gente abre a boca quantas vezes na palavra divisão? 3 vezes. Então eu sei que essa palavra ela vai ter quantas sílabas? 3 sílabas. Aqui eu trouxe a palavra pipoca. Como é que a gente separa pipoca? Pipoca. Vamos aqui ver. Pipoca. Temos quantas sílabas?
3 sílabas. A minha próxima palavra é sol. Sol, eu abro a boca mais de uma vez, olha. Sol. Não, eu não abro a minha boca mais de uma vez. Eu abro a minha boca apenas uma vez. Então, ela é uma palavra monossílaba. Outra palavrinha é tartaruga. Tartaruga. Eu abro a minha boca 4 vezes. Vamos ver aqui. Tartaruga. Então, eu tenho uma palavrinha o quê? De 4 sílabas. Essas sílabas, elas possuem uma classificação. Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. As palavras monossílabas, elas possuem apenas o quê? Uma sílaba. Um exemplo é sol. As palavras dissílabas, elas possuem 2 sílabas. Um exemplo é casa. Casa. As palavras trissílabas, elas têm quantas sílabas? 3 sílabas. Um exemplo é a palavrinha colega. Colega. Tem 3 sílabas. As polissílabas, elas vão ter 4 sílabas ou mais. É um exemplo a palavra tartaruga. Tartaruga. Ela tem 4 sílabas, certo? Agora, nós vamos ver aqui encontro vocálico. Eu não vou trazer ele tão complexo como eu já dei. Porque aqui a gente está trabalhando uma revisão rapidinha para que a gente possa responder a atividade do livro, tudo bem? Então, o que é o encontro vocálico? É o encontro de 2 ou mais vogais em uma sílaba ou em sílaba separada. Quando eu tenho 2 vogais em uma sílaba, eu tenho um encontro vocálico. Quando eu tenho 2 vogais em sílabas separadas, eu também tenho um encontro vocálico. Aí vem a classificação dele, que pode ser o quê? Ditongo, tritongo ou hiato. Isso aí a gente já estudou, porém hoje a gente não vai aprofundar, porque como eu disse, é uma visãozinha rápida, ok? Nós vamos agora para a ortografia de P e B. É importante a gente saber que antes das consoantes P e B, nós usamos a letrinha M. E em outras palavras, como outras consoantes, nós usamos a letra D. Eu trouxe 2 exemplos aqui. Bomba. Antes do B eu coloquei que letra? M. Aqui, bom. Antes do B eu também coloquei que letra? M. Agora eu trouxe o nome ponta. Antes do T eu coloquei a letra quem? N. E aqui dente. Antes do T eu também coloquei a letra N. Deu para perceber que quando a gente escreve as palavras e ela possui um B ou P antes dessa letrinha, se essa letrinha tiver N no meio da palavra, certo? Nós usamos a letra M. Aqui o acento agudo e o acento circunflexo. Quando eu falo acento agudo, o acento agudo ele vai me indicar que a vogal ela tem um som forte. Essa vogal ela vai ser pronunciada com mais força e com um som mais aberto. E quando eu tenho um acento circunflexo, vai indicar que a vogal ela também tem um som forte, só que seu som ele vai ser fechado. No acento agudo eu tenho um som aberto e no acento circunflexo eu tenho um som o quê? Fechado. Aqui eu tenho um exemplo de palavra com acento agudo e palavras com acento circunflexo. Com acento agudo é, veículo e até. Com acento circunflexo, trânsito e você. Agora as palavras sinônimas e antônimos. Sinônimos são palavras o quê? Semelhantes, palavras parecidas. Eu trouxe aqui animais e bichos. São palavras que se parecem, que têm o mesmo significado. Nas palavras antônimas, nós temos o quê? O sentido oposto, o sentido contrário. É como eu dizer antes e depois. É grande e pequeno, cheio e vazio. Essas palavras, elas são opostas. Agora eu trouxe para vocês o que é verbete. Lá no nosso livro tem algumas palavrinhas que a gente tinha que pesquisar o significado. E lá tinha o nome verbete. Quando nós encontramos no dicionário, cada palavra que ela é definida, ela é chamada de verbete.
Ou seja, o conjunto de significados que cada palavra tem, nós damos o nome de quê? De verbete. E os nossos sinais de pontuação. Nós temos o ponto final, que ele é usado no final das frases. Nós temos a vírgula, que ela é usada para indicar uma pequena pausa nos textos. Nós temos também a exclamação, que nós usamos elas para indicar admiração, espanto. Quando eu digo que homem lindo, eu estou o quê? Admirada com a beleza dele. Então eu vou usar o quê? Uma exclamação. Eu tenho também aqui 2 pontos. Ele é usado para indicar quando alguém vai falar. Um exemplo. Ana disse. Aí eu boto 2 pontos porque eu estou indicando o que Ana disse, a fala de Ana. Ana disse que vai à escola amanhã, certo? Então eu usei 2 pontos depois da palavra disse para indicar que Ana iria falar alguma coisa. O travessão, ele é usado para marcar alguém que fala. Então, essa foi a nossa revisão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E voltamos já já com a resolução da nossa atividade. Beijos!